Oi, gente, aqui é a Bodoguena e sejam bem-vindos ao Chamado de Morgan. Bom, antes de tudo, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like para eu saber que você gosta dos conteúdos que eu trago aqui para vocês. Para quem me segue no Instagram, viu lá nos meus stories que nesse mês de maio eu vou fazer um especial de Samhain, ou seja, todos os vídeos que eu produzi durante esse mês serão com a temática de Samhain. Eu pedi para vocês me enviarem os seus relatos, espirituais que fossem relacionados com Samhain, que tivesse alguma história interessante, algum acontecimento interessante que aconteceu durante o Samhain ou que esteja de alguma forma relacionado ao Samhain. E eu recebi alguns aqui. Primeiramente, eu já agradeço essas pessoas por terem separado um tempinho aí do dia de vocês para escrever esses relatos e mandar para mim. Fiquei muito feliz de ter recebido. Quem ainda não enviou até o momento desse vídeo, enviar depois, eu vou ler num próximo vídeo, eu faço outro vídeo de relatos, não tem problema. Mas hoje eu vou ler os que eu recebi. Eu espero que vocês gostem. Então vamos começar. O primeiro é da Sheila e ele diz assim: Oiê! Há muitos anos, quando eu ainda fazia parte da Wicca, uma amiga me deu um tatame todo de vidro, meu orgulho. O grupo do qual eu fazia parte viajou a Campinas, onde alugamos um sítio para celebrar Samhain. E na véspera do ritual principal, resolvemos fazer um ritual de preparo. No gramado ao lado da casa, arrumamos o círculo de proteção, prática comum da Wicca, né? Aí pronto, o tatame caiu e quebrou. Meu grito veio do âmago da alma, gutural, assustador, como se me rasgasse a alma. E na época eu saía com um cara e já conhecia, mas não tinha nada com o João, meu marido. No dia seguinte, liguei pro primeiro, falei chorando da quebra: eu não quero saber disso, tô com saudade de você. Olhei incrédula pro aparelhinho e segui o papo, desligando depois. Aí liguei pro João. O relacionamento anterior estava mal e meu coração estava pendendo pro hoje marido. Nossa, que horas foi isso? Acordei quase 1 da manhã, ouvi um grito. Olhei incrédula, tinha sido mais ou menos na hora citada. Começou aí, o término de uma relação e o começo de uma vida inteira com aquele que desde sempre ouviu a minha alma. Sheila, que relato lindo! Muito obrigada por enviar e por partilhar aqui com a gente. Eu acho que isso tem tudo a ver com Samhain, porque, como a gente sabe, Samhain é o início e o fim de coisas, de ciclos, de tempos. Imagino que tenha sido muito marcante na sua vida, obviamente. Por mais que o que quebrou ali foi um objeto, eu acho que foi uma coisa muito mais simbólica, por algo maior que ia acontecer ali na sua vida, que era a quebra desse relacionamento anterior que já não estava tão bom e o início de um outro muito melhor que dura até hoje. Para vocês verem, através desse relato, que o Samhain não é somente um período de morte, mas também de vida, de novas coisas e novos ciclos, Muito obrigada por esse relato, eu gostei muito. O próximo relato é da Sunny. Ele diz assim: Boa noite, Ju. Meu nome é Sunny, sou druidista há 3 anos e venho compartilhar um relato vivido por mim e minha família que é cristã no último Samhain de 2021. Começo contextualizando que moro em Belém do Pará e pela proximidade com a linha do Equador e o pertencimento da Amazônia, o clima meteorológico regional e agrário segue o padrão do hemisfério norte, sendo assim meu Samhain é comemorado em 31/10 e 1/11. Em outubro também é meu aniversário, que acontece no início. Como costume da minha família, sempre vamos à praia de carro em todos os aniversários. Mas houve um imprevisto e comemoramos meu aniversário em casa mesmo. E o mês se seguiu normal. Nas minhas práticas de Samhain, comemoro durante 3 dias. E assim iniciei o primeiro dia. Logo ao anoitecer, meu irmão veio com a surpresa de que havia resolvido o imprevisto que tinha sido com o carro. E que tinha programado tudo para irmos para a praia no outro dia, para que fôssemos no último dia do mês, que ainda teria a energia do meu aniversário. Todos concordaram e eu, embora não estivesse tão animada, não pude negar.
Nos organizamos à noite e na madrugada do 31 saímos de casa em direção à praia de Água Salgada, que é a favorita da minha família, e fica a 2 horas da nossa casa. Passamos o dia na praia com direito a bolo e sol. Retornamos à estrada por volta das 18. Logo no início da estrada, o tempo ficou nublado e uma densa neblina se instalou. E logo depois começou a chover. Estávamos em 5 pessoas no carro, meu irmão diminuiu a velocidade e seguimos, ora conversando, ora cantando. A estrada estava bem vazia e a chuva estava muito forte, mas a neblina densa também permanecia. Assim seguimos por quase 1 hora até que a chuva enfraqueceu e apenas a neblina permaneceu. Foi quando eu ouvi uma figura de homem montado em um cavalo que cavalgava ora na frente do nosso carro, ora ao lado. E por alguns instantes eu não tinha certeza se era real, fisicamente ou não. E de repente eu vi cachorros enormes que mais pareciam lobos, eram brancos com orelhas vermelhas. E foi quando entendi que aquela figura era Gwyneth Nud. Me lembro que senti medo, senti a certeza de que eu e minha família inteira morreríamos ali. E ao mesmo tempo em que pensei em rezar, pedindo por proteção e livramento, também senti que talvez fôssemos dignos dessa morte. E senti que se ele havia vindo me buscar, é porque assim devia ser. Então, calada no banco do carona, ao lado do meu irmão que estava dirigindo, comecei a dizer o quanto estava feliz com a surpresa que ele me fez e estarmos todos juntos, e o quanto eu os amava. E nesse instante, meu irmão freou bruscamente e disse: "Você viu aquilo?" Era um cachorro branco enorme e eu fiquei em choque, ele disse. "Olha ali, tem outro." Minha mãe, que estava no banco de trás, olhou pela janela e disse: "Eles têm orelhas vermelhas, são tão bonitos." E continuou dizendo: "Parece que tem um homem no cavalo ali na frente, devem ser dele esses cachorros." Gente, e assim, atordoada, eu não consegui falar nada, apenas esperei a morte, que para mim seria certa. Mas meu irmão continuou dirigindo e seguimos na estrada por mais 1h30 com muita neblina e muita chuva fraca. E todos viam os cachorros correndo ao lado do carro. Em algum momento, meu irmão disse: "Sunny, você que pratica essas coisas de bruxaria, acha que são demônios ou espíritos?" E eu disse: "Talvez." Eu não sabia o que dizer, porque ainda estava com medo. Até que nós chegamos na rodovia principal, onde simplesmente sequer havia chovido. A neblina desapareceu e com ela Gwyneth Nud e seus cachorros. Ainda pelo retrovisor, meu irmão disse que viu eles parados no final da estrada da rodovia. Chegamos em casa por volta das 10 horas da noite. Eu cumpri minhas práticas diárias de Samhain, que eu havia programado, mas também adicionei oferendas a Gwyneth Nud. Ainda hoje não sei o porquê eles nos acompanhou, mas sinto que eles nos atravessaram por terras desconhecidas. Sei que uma grande bênção me foi concedida ali mesmo, que eu não entendo perfeitamente o que e por que aconteceu. Mulher do céu! Uau, eu tô chocada com essa história, simplesmente chocada. Primeiro que todo mundo viu, né? Isso é incrível, eu amo essas histórias que todo mundo vê a mesma coisa, porque aí a gente sabe que a gente não é louca, né? Que não é coisa da nossa cabeça. Muito legal. Eu acho que, assim, meus pitacos, né? Vamos lá, para a hora do pitaco. Eu acredito que, primeiro, ele apareceu ali para proteger. De repente, eles auxiliaram de alguma forma para evitar algum tipo de acidente ou algo do tipo. Ou ele simplesmente se mostrou para você, primeiro, porque era, né, período de Samhain, então é totalmente propício que esse tipo de coisa aconteça. Inclusive, como eu falei no vídeo anterior sobre Samhain, na Irlanda acredita-se é possível ver todo tipo de criatura. Então, às vezes não teve nenhum porquê específico, simplesmente vocês estavam no lugar certo na hora certa, digamos assim. Como era noite de Samhain e vocês estavam ali de noite, né, e já era um período propício para acontecer esse tipo de coisa, então vocês acabaram se deparando com eles.
Pode ser isso. Ou também ele simplesmente se apresentou para você, principalmente para você que segue um caminho pagão, segue um caminho druídico. De repente ele quer fazer parte do seu culto, ele te chamou de alguma forma, ele se mostrou a você como uma forma de você se conectar com ele, ou começar uma devoção a ele, ou algo do tipo. Então, muito legal, assim. Obviamente eu não tenho uma resposta para isso, né? Quem sou eu para ficar analisando as experiências das pessoas, né? Claro que a gente tem os nossos pitacos, né? Quando a gente escuta essas histórias. Então eu achei sensacional, maravilhoso, né? Não tenho nem muito o que falar. A história em si fala por si só. Samhain é isso, gente. A gente tá propício a viver isso e tudo mais. Muito legal. Obrigada, Sânia, por ter compartilhado com a gente essa história. Eu amei demais. Então vamos para a próxima. O próximo relato é do Fernando e ele diz assim: Olá, meu nome é Fernando César, tenho 40 anos de idade, sou de Brasília e desde muito novo sempre via vultos e coisas passageiras. Irei relatar minha experiência sobrenatural no ritual de Samhain. O ritual foi em 2018 e foi realizado numa chácara. Começou às 10 horas da noite, acendemos uma fogueira com mais 2 amigas do paganismo, cantamos e dançamos em volta da fogueira e aí invocamos a deusa Morrigan. Logo após isso, fizemos as nossas oferendas de vinho e um bolo e cereais também à deusa. Quando olhamos no relógio, já era meia-noite em ponto. Todos começamos a conversar sobre o nosso ritual e seu simbolismo. Será que a deusa recebeu as oferendas? Todos nós estávamos sentados em volta da fogueira e quando olhei por cima de todos, entre uma árvore e outra no escuro, comecei a ver uma neblina e uma névoa branca. Eu olhei para as outras 2 meninas e elas conversando sobre a deusa Morrigan. Olhei de novo entre as árvores, observei uma pessoa andando no nevoeiro com os olhos brilhantes. Senti um frio na coluna e fiquei sem reação. Minhas pernas não conseguiam se mexer. Fiquei com os olhos fixos entre as árvores e observei. E vinha uma mulher caminhando, de cabelos lisos e pretos, corpo muito bonito, uma mulher muito bela. Uma roupa preta, uma das mãos tinha uma lança. Ela olhou para todos nós. Aí ela parou, bateu sua lança 3 vezes no chão, mexeu sua cabeça uma vez com o sinal de sim. Após isso, ela sumiu entre as 2 árvores do nevoeiro. Quando eu olhei de novo, não tinha mais nada, sumiu tudo. As pessoas que estavam comigo no ritual começaram a perguntar o que eu estava vendo. E aí eu, sem me mexer, alguns minutos depois relatei o que eu estava vendo com meus olhos. Na verdade, senti um pouco de medo. Essa coisa acontece quando você menos espera. Uma experiência única, mágica e espiritual. Logo após meu relato, resolvemos terminar o ritual. Que a deusa Morrigan sempre abençoe nossos caminhos com muitas bênçãos de saúde e prosperidade. Fernando, adorei a sua história, adorei seu relato. Achei incrível você ter visto a Morrigan e totalmente possível isso acontecer, afinal de contas, né, vocês estavam em um ritual de Samhain, né, um período entre mundos, vocês chamaram por ela veio, simples assim. E aí você tinha naquele momento essa mediunidade, aliás, você tem essa mediunidade de visualizar o outro mundo, então você conseguiu ver o que aconteceu naquele momento. Então, muito interessante, gostei muito do seu relato, muito obrigada por enviar. Vamos então agora para o último relato, que é do Miguel. E ele mandou assim: Boa tarde, gostaria de apresentar um relato que passei ontem, sexta-feira, com as fadas. Se desejar relatar em um futuro vídeo, tudo bem, senão fica como uma história real que vivenciei. Ultimamente tenho perdido vários objetos em casa, mas me focarei no fone de ouvido. Estava com ele em mãos e de repente tive que guardá-lo no criado mudo, onde sempre o coloco. Saí de casa para buscar meu namorado, que estava vindo do seu trabalho. Ele carregava sua mochila preta e quando chegamos em casa, vi que meu fone de ouvido não estava mais onde deixei anteriormente. Procurei a fundo por horas, revistei cada canto, até bolsos de roupas e mochilas, todas elas e nada. Foi quando me veio a ideia de conversar com os espíritos da natureza que habitavam na casa, no pátio, nas terras onde piso. Dei a eles um quartzo,
onde pus em uma planta e em troca pedi para, por favor, me ajudarem a achar meu fone e se puderem me ajudar a achar outros objetos perdidos, ficarei grato. Menos de 1 hora depois, quando eu já não estava mais procurando, meu namorado se surpreendeu ao achar o fone de ouvido junto a outros objetos perdidos na mochila preta dele, a mesma que ele trouxe para casa quando terminou o expediente na empresa. E não tinha nada meu lá antes, nem teria como os fones terem ido parar lá, pois eu estava com eles em casa, até que os guardei para buscar meu namorado. Eu acredito firmemente que as fadas me ajudaram. Também tenho outros relatos semelhantes, porém mais antigos. Espero que tenha gostado desta história. Miguel, gostei muito da história. Muito obrigado por ter enviado aqui para mim. Eu tenho uma experiência parecida com objetos perdidos também, onde eu também precisei fazer uma oferenda para eles me devolverem, que no meu caso foi minha flauta que sumiu. Então eu entendo você, né, essa dor de perder as coisas. Ao mesmo tempo que as fadas te ajudaram, muito provavelmente foram elas que deram um sumiço nas coisas, né? E aí, quando você ofereceu algo em troca, elas te devolveram. Então eu acredito na sua história, isso é totalmente possível. Ainda mais em Samhain, que tem uma atividade, digamos assim, feérica, um pouco mais frenética, né? Então, muito legal, gostei bastante também. Bom, gente, basicamente, então, foram esses os relatos de hoje. Eu gostei muito de todos os relatos que vocês me mandaram, tá? São relatos que todos eles têm totalmente a ver com Samhain. Eu tenho um muito interessante também, mas que eu não vou contar hoje. Eu vou contar num vídeo que eu vou fazer sobre o Puka, porque o relato tem a ver com ele, tá? E aconteceu em Samhain. E como a gente ainda vai estar dentro aí do mês de Samhain, então aguardem, aguardem que vem mais coisas por aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desses relatos, desse vídeo. Se você gostou, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações daqui quando tem vídeo novo. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo, né? Me ajuda a engajar aqui o canal pra gente crescer cada vez mais. Fiquem atentos aqui no canal que nesse mês de maio eu estou com várias ideias de vídeos para Samhain, então aguardem que vai ter mais. Vai ter mais 3 vídeos sobre a temática de Samhain. Então, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua paciência. Um beijo para vocês. Um feliz Samhain e até mais.